Imagina a cena. Uma empresa grande, conhecida, de repente declara falência. As portas se fecham, as máquinas param, e para todo mundo que essa empresa devia dinheiro, começa uma corrida contra o tempo. A pergunta que não quer calar é: como é que se recupera essa grana? Nesta análise, a gente vai desvendar exatamente isso. As regras do jogo que definem quem recebe primeiro quando o dinheiro não dá para todo mundo. Então vamos direto ao ponto. A questão central, que pode valer milhões, às vezes até bilhões, é essa aí. Quando uma empresa quebra, quem tem o direito de furar a fila? Olha, não é uma resposta simples, não. A verdade é que por trás disso existe um processo legal todo estruturado, quase um quebra-cabeça que a gente vai montar junto aqui. Para a gente entender como essa fila funciona, primeiro precisamos dar um passo atrás e entender o cenário. O nome do problema é insolvência. É bem simples. Acontece quando as dívidas de uma empresa são maiores do que tudo que ela possui. E isso, claro, cria um caos. É um monte de gente querendo receber, mas os bens da empresa não são suficientes. Vira uma disputa ferrenha. E para botar ordem nessa bagunça, a lei brasileira criou uma coisa chamada juízo universal. Pensa nisso como uma grande arena. Em vez de cada credor entrar com um processo separado, o que seria uma loucura, tudo é puxado para dentro de um único e gigantesco processo. É ali que todos os bens são juntados e todas as dívidas são discutidas de uma vez só. E por que precisa dessa organização toda? O motivo é simples e fundamental. Se não existisse esse processo, seria um verdadeiro salve-se quem puder. Os credores mais rápidos ou com os melhores advogados iam pegar tudo que a empresa tinha e não ia sobrar absolutamente nada para os outros. A Lei de Falências, que é de 2005, existe justamente para evitar esse faroeste e garantir que as coisas sigam um rito justo. Certo. Então, a gente já tem a arena, o tal do juízo universal. Mas como o sistema decide quem tem direito a entrar nessa disputa? É aí que entra o processo de verificação de créditos. É um procedimento super formal, com passo a passo, feito para confirmar se cada uma daquelas dívidas é legítima mesmo. E olha, aqui o tempo é tudo. Piscou, perdeu. Primeiro, a própria empresa devedora publica uma lista inicial de quem ela acha que deve. A partir daí, o cronômetro dispara. Abre uma janela de 15 dias para outros credores aparecerem ou para quem já está na lista discordar do valor. Depois disso, o administrador judicial publica uma segunda lista já corrigida. E mesmo assim, ainda tem mais 10 dias para contestações formais. É tudo muito rápido e com prazo contado. A metáfora que o jurista Pedro Lenza usa para isso é simplesmente perfeita. Ele diz que esse processo todo funciona como uma peneira. É uma peneira que vai separar o joio do trigo. Os créditos que são válidos e corretos daqueles que podem estar errados, inflados ou que são até fraudulentos. Só quem passa por essa peneira é que consegue de facto entrar na fila para receber. Bom, já ficou claro que o tempo corre, né? Mas e quem chega atrasado para essa festa? O que acontece com o credor que, por algum motivo, perde esses prazos iniciais? As consequências são bem sérias e mostram por que a agilidade aqui é palavra de ordem. A diferença é brutal. É como comparar o dia e a noite. O credor que age no prazo, o chamado tempestivo, está com a bola toda. Tem direito a voto nas assembleias, participa de todas as rodadas de pagamento, enfim, está no jogo. Já o credor retardatário, que perdeu o bonde, se dá mal. Ele perde poder de voto, vê o dinheiro ser distribuído e fica só olhando. E no caso de falência, ainda tem que pagar as custas do processo. A desvantagem é gigantesca. Ok, chegamos. Esse aqui é o coração da nossa análise. Depois que a peneira fez o seu trabalho, que a lista de credores está definida, vem a pergunta de $1 milhão. Como o dinheiro é pago? O ponto central é que nem todas as dívidas são iguais perante a lei. Existe uma hierarquia, uma ordem de prioridade muito clara. À primeira vista, pode parecer que todo mundo na fila é igual, né? Existe até um princípio jurídico em latim para isso, o par conditio creditorum, que significa igualdade de condições entre os credores. Só que tem um mais gigante aí. Essa igualdade só vale para credores que estão na mesma categoria. A lei cria classes, e é isso que monta a fila de pagamento. E aqui está ela, a resposta da nossa pergunta inicial. Essa é a pirâmide de pagamentos. No topo absoluto estão os créditos trabalhistas. Salários, rescisões, a lei entende que isso é comida na mesa. Logo abaixo vêm os credores com garantia real, tipo um banco que financiou um trator e tem aquele trator como garantia. Depois vêm os créditos tributários, ou seja, as dívidas com o governo.
E a fila desce, passando pelos quirografários, que são aqueles credores comuns, sem garantia nenhuma, até chegar lá embaixo nos créditos subordinados, que geralmente são dos próprios sócios. E a regra é clara: só se paga o andar de baixo depois que todo mundo do andar de cima recebeu até o último centavo. Beleza, o processo parece bem amarrado, certo? Mas e se alguma coisa muito errada passou pela peneira? Um erro grave, uma fraude? Acabou o jogo? Não. A lei ainda tem uma espécie de rede de segurança, um mecanismo para corrigir a lista mesmo depois dela ter sido fechada. Para isso, existem basicamente duas cartas na manga. Se um crédito entrou na lista final sem que um juiz tenha dado uma sentença específica sobre ele, o caminho é a ação revisional. É uma revisão, digamos, padrão. Agora, se um juiz já bateu o martelo e decidiu sobre aquele crédito, aí o buraco é bem mais embaixo. É preciso uma ação rescisória, que é um processo super complexo para tentar anular uma decisão judicial que já tinha virado definitiva. Então, depois de atravessar esse labirinto todo, a gente chega numa reflexão final. Essa fila de pagamento que a lei desenhou, que bota o trabalhador em primeiro lugar e o sócio da empresa lá no fim, isso é um reflexo do que seria uma justiça pura, inerente? Ou é, na verdade, um espelho das prioridades que a nossa sociedade, através dos legisladores, escolheu ter? É uma questão que fica no ar.